Edila Pisato, que está presente em áudio aí com vocês. Nós nunca fizemos a apresentação juntos, e como hoje nós estamos testando essa ferramenta, eu vou dar a linha base, mas aí a professora Edila vai estar aberta no microfone para poder falar no momento que ela achar necessário. E nós temos abordagens também diferentes, que talvez seja interessante numa situação como essa. Eu sugiro que a gente faça a apresentação linear, que é o que eu pretendo fazer, e abrir espaço para discussão ao final. Vocês vão ver que, sobre o tema, que é um tema extremamente amplo e muitíssimo importante no ensino da pediatria e da adolescência, é um tema que a gente pode fazer um seminário uma manhã inteira, um dia inteiro, não termina, não é finito, porque as abordagens e as considerações são muito grandes. Eu vou fazer, então, o meu estilo de apresentação e, se vocês quiserem intervir em algum momento, podem abrir o microfone. Mas para a gente chegar a um fim e ter uma visão linear do tema, minha sugestão é que eu apresente, e eu não apresento com um tempo mais breve, e abrimos o microfone. Carla está dizendo aqui que não consegue, o microfone dela não está funcionando. Tu quer testar de novo, Carla? Pode falar para ver se a gente ouve. E aí, assim, qualquer consideração que vocês queiram fazer, podem escrever no chat que eu complemento na apresentação. Aí a gente abre o microfone para todos, senão vai ficar muito confuso 15 pessoas tentando falar, mesmo que levante a mão, entre aspas, através do chat. Então vamos tentar fazer essa regra. Eu falo, eu sei que não é democrático, mas eu falo, vocês escutam, a professora Edila entra se precisar, e vocês vão escrevendo no chat alguma coisa importante que eu puxo. E se não, e ao final, nossa apresentação vai ser uns 50 minutos, 45, e a gente abre uns 20 minutos para discussão. Bom, Carla, se tu não conseguiu ali o teu áudio, tu pode escrever o chat se tu quiser e eu leio para o pessoal, tá bom? Depois quem tem microfone. Legal. Então tá. 8h05, vamos começar nosso assunto, então. Bom, a introdução que eu faço sobre esse tema é relacionada à forma de abordar. Com certeza, a professora Edila tem uma forma de apresentar acadêmica, bem mais acadêmica que a minha. O motivo de eu estar aqui apresentando esse tema para vocês não é a minha vivência na pediatria como docente, mas é a minha vivência assistencial como perito legista. Eu sou legista, eu atuei no nosso ML aqui de Porto Alegre 25 anos, e mesmo antes do ML, eu tenho uma experiência assistencial de atendimento a maus tratos na infância, que era um termo que a gente utilizava antes de ter o Estatuto da Criança e da Adolescência, no antigo Hospital Santo Antônio, e lá eu fiz parte da primeira equipe de internação de criança para investigar maus tratos. Daí para diante, o conceito evoluiu, hoje a gente usa a violência como um lato sensu. E nesses 25 anos de ML, eu atendi, a minha área específica era violência física e sexual na infância. Trabalhei muito com adolescente infrator e vítima, principalmente adolescente vítima. Então, a abordagem que eu faço sobre o tema é uma abordagem extremamente prática. Vocês vão ver que a bibliografia que a gente recomenda, ela é bem ampla, por isso que eu comentei no início do seminário que vocês não deveriam se preocupar em ler antes, porque a gente evolui durante o seminário. Vocês podem fazer algumas anotações. Eu, particularmente, vou citar o que é importante da bibliografia para vocês saberem em termos de conteúdo, seja para uma prova, que é muito importante sempre, ou seja para uma visão mais aberta desse contexto. Então, não há necessidade de se preocupar em fazer muitas anotações, porque a bibliografia é muito boa, bem prática. E vamos começar aqui falando para vocês sobre a bibliografia. São duas diretrizes. A primeira diretriz, que é do Ministério da Saúde, ela é antiga, ela já tem 10 anos, mas ela é muito atual em termos de conteúdo, que é a linha de cuidado
de atenção integral à criança, ao adolescente e às famílias. O Ministério da Saúde publicou essa diretriz, eu coloquei em PDF para vocês por e-mail. E a segunda, que é mais recente, é uma diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, que dá um contexto específico sobre o procedimento do pediatra frente a esse tipo de situação. As duas se sobrepõem e, às vezes, conceitualmente pode modificar um pouco, mas, a princípio, elas se sobrepõem e isso facilita. E aqui tem a primeira consideração que eu gostaria de fazer sobre o tema violência. Vocês que estão no 8º semestre e estão cada vez mais entrando no mundo da epidemiologia, com essa situação do Covid, todo mundo discutindo metodologia de pesquisa, testes e desenhos epidemiológicos cada vez mais novos, vocês vão ver que o tema violência ele é um pouco paradoxal, porque ele é extremamente antigo e absolutamente atual, contemporâneo. Mas, em termos de metodologia, esse é um tema que parou no tempo. Existem pesquisas nacionais e internacionais sobre o tema, mas a metodologia é extremamente variável. E vocês podem compreender que um grande motivo não é falta de pesquisador ou de interesse, mas a absoluta dificuldade de coletar o dado. Quando a gente fala em violência, nós vamos ter grandes vieses para a coleta de dados, que é o que nós vamos discutir adiante. Vieses envolvendo a vítima, envolvendo o agressor, envolvendo os familiares, os cuidadores e, inclusive, os profissionais de saúde. Daí, uma das principais mensagens é falar de violência, que o tema, para quem trabalha, para o profissional que trabalha, é um tema tão difícil, tão pesado, que não existe abordagem do tema violência sem o conceito do atendimento multidisciplinar, multiprofissional. Não tem como a gente evitar ou não ter um atendimento, uma visão multiprofissional dessa situação, porque ela envolve todos os aspectos da vítima, todos os aspectos da família, da sociedade e da comunidade. Então, essa é a introdução. A gente vai procurar na bibliografia nacional, internacional, e vocês vão ver que dificilmente tem pesquisas que podem se sobrepor em termos de metodologia. Daí, a absoluta certeza de que os dados de prevalência, de incidência, são subestimados. Bom, só para confirmar, vocês estão me ouvindo todos? Eu estou falando muito rápido ou posso seguir assim? Está bem tranquilo, professor. Legal, então tá. Pode continuar, Feijó, tá ótimo. Tá bom, legal. Então eu vou continuar assim para poder seguir o tempo e realmente dar tempo para vocês poderem falar. Bom, então, baseado nessas duas bibliografias, eu sigo a primeira parte comentando questões conceituais. Embora a minha propaganda é de ser prático e na visão de abordar o tema para vocês, a gente não pode se furtar de discutir algumas coisas que envolvem conceito e classificação. No momento em que nós conseguimos conceituar a violência, classificar, vocês vão ter uma base mais sólida para a gente poder navegar no mundo real, que é o que eu pretendo levar vocês. Como suspeitar, como identificar, como encaminhar situações de violência. E, por conseguinte, a repercussão ética, legal, civil, que vocês, como profissionais de saúde, têm. Porque esse é um destaque fundamental. Tudo que eu falar daqui para frente tem um grande objetivo, que é sensibilizar todos vocês que o tema de violência tem que estar presente na vida profissional do dia a dia. Não importa se um de vocês vai fazer neurocirurgia, outro vai fazer dermato, não importa a opção de subespecialidade na pediatria ou na medicina. Tratar de violência é absolutamente compulsório. Se envolver em violência é obrigatório. Eu tenho uma vivência de rua muito grande em termos de presença em tribunal de justiça para fazer depoimento como perito,
em relação às situações de violência as mais variadas, inclusive tribunal de júri por óbito. Situações que eu posso comentar, se a gente tiver tempo, no sentido de que o diagnóstico da violência de uma criança aconteceu na mesa de necrópsia. Eu sempre falo esse exemplo. Quando nós fazemos o diagnóstico de violência de uma criança numa mesa de necrópsia, significa que tudo deu errado. Tudo. Todas as instituições, todas as camadas sociais erraram. A família, a comunidade, a escola, o governo, todas as situações falharam. Então, isso acontece, infelizmente, diariamente. E quando um profissional de saúde envolvido numa situação de violência, que foi omisso, que foi negligente, que não teve o cuidado de registrar, suspeitar, denunciar, encaminhar, esse profissional tem uma responsabilidade civil, tem uma responsabilidade ética, e ele vai ser chamado a poder depor a respeito disso. Então, muitas vezes, um profissional de saúde com CRM já há tempo, ele se depara com uma situação de ser intimado para depor numa delegacia, num tribunal, para poder dizer: o senhor suspeitava que essa paciente, que foi a óbito, que o senhor atendeu várias vezes, poderia estar sendo vítima de violência? Então, essa é uma motivação para vocês pensarem na importância que, independente do caminho de vocês na medicina, vocês devem incorporar esse tema. Isso não é para constranger ou para ameaçar vocês, entre aspas, ou até para dar medo, mas sim para mobilizar e sensibilizar. Vocês precisam ter essa ferramenta. E a última mensagem, antes de nós navegar nesse assunto. Se ao final do seminário, vocês todos tiverem na caixa de ferramenta de vocês de hipótese diagnóstica e diagnóstico diferencial, vocês tiverem o ponto violência, o seminário teve um sucesso. Porque vocês vão ver que todos os sintomas indiretos e suspeitos de violência na pediatria e na adolescência, eles são exatamente os sintomas que levam uma criança à consulta. Nós vamos ver cefaleia, distúrbio de sono, dificuldade de se alimentar, mau rendimento escolar, todos esses. E a ideia que eu quero trazer para vocês não é de forma alguma a ideia paranoide de pensar que qualquer dessas queixas você tem que pensar em violência, mas sim incluir na lista de diagnóstico diferencial, nem que seja a última no ranking, violência. Então, se nós vamos discutir enurese, incontinência fecal, incontinência urinária, todo o raciocínio clínico vocês devem manter. Neurológico, fisiológico, pediátrico, mas violência deve estar presente no diagnóstico diferencial, e vocês vão ver no momento que eu começar agora a falar que a linguagem muda. Esse é o grande desafio da violência. Nós não vamos falar sobre fisiopatologia de sistemas, nós vamos falar de força mecânica, vetor, nós vamos falar de ação externa ao corpo. E isso é uma linguagem que os arquitetos, os engenheiros fazem, e não os médicos. Essa vai ser a novidade para vocês. Então, vamos lá. Na primeira diretriz que eu passei, que é do Ministério da Saúde, é uma diretriz com mais de 100 páginas, e aqui eu estou destacando os 2 capítulos importantes para vocês revisarem, seja para uma questão de prova, ou seja para o resumo da minha apresentação. É o capítulo 3 e 4. Ali vocês vão ter a conceituação e vocês vão ter os sinais de alerta. Essa é a proposta, então, dessa primeira diretriz. A segunda da SBP eu também vou mostrar para vocês. Tá tudo ok em relação à mudança do vídeo aqui? Se alguém não conseguir ver, avisa, tá? Bom, primeira parte, assim, de conceituação, que é um pouco chata, mas é breve, é que eu acho fundamental, quando a gente fala em violência, a gente fazer um diagnóstico, uma classificação, aliás, por 2 eixos: tipo e natureza. E aqui eu vou reduzir o nosso escopo de ação, certo? Quando a gente fala tipo de violência, nós podemos falar de 3 tipos: a autoprovocada, a interpessoal e a coletiva.
E desse eixo tipo de violência, agora nós vamos falar apenas da violência interpessoal. A autoprovocada é um tema que particularmente eu tenho interesse, eu trabalhei muito nessa área, no ML, e trabalho bastante no hospital em termos de tentativa de suicídio e suicídio, principalmente na adolescência. Então, tudo que for violência autoprovocada, nós vamos excluir do assunto hoje. E a coletiva, nós também vamos excluir. Por quê? Porque ela tem um contexto social muito amplo, que não é o nosso objetivo aqui. Nós vamos centrar o tema no eixo violência, sub-eixo interpessoal. E nela nós vamos discorrer questões envolvendo a violência intrafamiliar e comunitária. Bom, e aí sim a gente vai subdividir agora nos próximos minutos. O outro eixo, que é o eixo da natureza, tem 4 conceituações. E das 4, nós vamos discutir 3. Nós vamos falar sobre a violência psicológica, física e sexual. Por que a gente não vai falar da negligência e do abandono? Porque, assim como na coletiva, nós temos um contexto social muito amplo. E isso seria objeto de um seminário, de uma aula exclusiva. Não é raro situações em que a gente se depara com a dúvida se nós estamos diante de uma pessoa omissa, negligente e que deve ser acusada do ponto de vista legal de ter provocado a morte de alguma criança ou adolescente, ou se essa pessoa, na verdade, também é vítima da sociedade. Um exemplo clássico é aquela mãe que sai de casa para trabalhar às 6 da manhã, deixa o filho maior de 10 anos com os outros 2 menores e ela só volta à noite. E no decorrer do dia, falta luz nessa casa dessa família, o filho de 10 anos acende uma vela ou 2 no quarto dos irmãos, adormece, aquela vela segue, provoca fogo numa região, isso incendeia o quarto e o desfecho dessa história é a morte por carbonização das 3 crianças quando a mãe chega à noite. Ela é uma mãe que tem que ser acusada de um homicídio caracterizado como culposo, ou é uma mãe que não foi negligente, mas sim foi vítima de todo um contexto da sociedade em que não tem uma rede de apoio aos seus filhos e não tem condição de poder oferecer segurança. Essa discussão, que envolve negligência ou abandono, vai ser à parte. Então, voltamos ao nosso contexto aqui. Violência do tipo interpessoal e violência de natureza física, sexual e psicológica. Vamos adiante. Aqui é a diretriz da SBP, que mostra uma visão um pouquinho mais aberta dos 3 eixos. Eu não vou discutir aqui, mas é interessante vocês terem, porque ela é muito ilustrativa. Nós vamos falar nesses 3 itens, então, a psicológica, a física, a sexual. E o que eu gosto desse diagrama é que ele ilustra muito bem os principais exemplos do que nós vamos falar aqui. Então, essa aqui é da SBP, ok? Edila, vou te pedir uma gentileza. Se tu pode fechar teu microfone Desculpe. e abrir quando quiser falar. Tá, ok. Bom, então vamos passar adiante isso aqui. E agora sim, vamos lá. Eu, de novo aqui, um hábito que eu tenho. Conceituar os 3 tipos de violência e conceituar baseado na mensagem. Nós temos 3 tipos de violência. Vamos lá. Violência física, psicológica e sexual. Eu vou conceituar rapidamente cada uma, mas eu queria que vocês fizessem um exercício que eu vou falar logo depois do conceito. Vocês devem ter muito claro na cabeça de vocês qual a mensagem do agressor nas 3 formas de violência. Se vocês tiverem claro o conceito e vocês tiverem claro a mensagem, ou seja, o objetivo do agressor, vocês vão entender melhor o fenômeno, ok? Então vamos ver.
Violência física. Alguém pode até escrever no chat, se não quiser falar no microfone, qual é o objetivo e qual é a mensagem principal do agressor que ocasiona a violência física? Alguém me dá uma dica aí, só para mim não falar sozinho. Demonstração de poder. Ok. Demonstração de poder, demonstração de autoridade, comando. Exatamente isso. Essa é a mensagem da violência física. O que tem em mente vocês como conceito de violência física? Exemplo, sei que vocês têm na cabeça. Uma marca de uma fivela de cinto, um chinelo, várias equimoses, vários hematomas. Eu sei que vocês ilustram na cabeça facilmente isso, mas como é que vocês conceituariam violência física? Em 2, 3 frases. Quem é que dá uma mão? Silêncio. Não tem problema, eu não estou vendo vocês, não vai valer nota assim, era só para poder não falar sozinho. Então vamos lá. Violência física, vamos conceituar a violência física. Todo ato, toda situação em que existe uma força física de forma intencional e que ela possa ser praticada por qualquer pessoa próxima a essa vítima, deixando marcas, deixando sinais evidentes na sua superfície corporal ou interna. Então, esta força física, esse ato violento, ele pode ser causado por qualquer instrumento. A minha tendência aqui é usar termos médicos legais, porque essa é a minha linguagem. E vocês deveriam estar no 8º semestre iniciando medicina legal. Portanto, eu vou pular essa questão de nós discutirmos o que é uma lesão superficial, o que é uma lesão profunda, o que é uma equimose, uma escoriação, e para que ponto ela vai para um edema traumático ou para um hematoma. Mas aqui, no conceito de violência física, o que a gente já falou antes, vocês têm uma ação externa atingindo a superfície corporal ou o corpo de um indivíduo. E a proporção entre a ação externa e o corpo é que vai caracterizar o tipo da violência física. Mas vamos seguir com o que vocês falaram no início. Está aqui violência física. O objetivo do agressor, comando, autoridade, poder. Qual é a mensagem dele? Faz o que eu estou falando, faz o que eu quero, senão vai acontecer de novo. E na medida em que a vítima se submete, às vezes a violência física não há uma reincidência tão grande ou há um intervalo maior, o que vai distinguir de outros tipos de violência. Violência psicológica. Quem é que contribui aí dizendo qual o objetivo da violência psicológica? Se ela é igual ou semelhante ou diferente do objetivo da violência física? Quem é que chuta? Ninguém chuta. Então vamos lá. O objetivo da violência, isto. Tá bom, Carla. Isso aí. É igual. O objetivo da violência psicológica é o mesmo. O agressor diz o seguinte: eu mando, faz o que eu estou falando. E se não fizer, vai acontecer tal coisa. É uma ameaça, um constrangimento. Então, é o que a Carla falou. O objetivo é o mesmo, é comando, autoridade, poder. De novo, quando eu falo em violência psicológica na infância e na adolescência, qual é o principal exemplo que vem na cabeça de vocês? Quem dá um exemplo? Bullying, por exemplo. Bullying, cyberbullying, um exemplo bom de violência psicológica. Porque aí a gente já sai da questão que possa ser só intrafamiliar, e sim extrafamiliar. Mas vamos tentar abrir o conceito de violência psicológica. O que a gente tem mais? Como é que tu caracteriza a violência psicológica, conceitualmente? Nós vamos conceituar de forma que toda situação que cause constrangimento, humilhação, dano à autoestima, possa caracterizar uma violência psicológica. Então, de novo, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. Não é só o bullying, não é o cyberbullying, mas é o constrangimento, o medo que tu causa na vítima.
tu vai ficar, se tu não fizer o que eu estou falando, tu vai ficar presa nesse quarto o dia inteiro. Eu vou fechar a porta, vou apagar a luz e tu não sai mais daqui. Tu não toca na vítima, tu não causa nenhum dano físico, mas o medo, o constrangimento faz com que aquela criança seja submissa e pare de atuar. E então, deixe de ser proativa. Toda situação que envolva isso caracteriza uma violência psicológica. E isso faz com que, muitas vezes, a forma de agir, a forma de agredir psicologicamente a vítima seja intermitente. Ou seja, o agressor dá o recado, submete, constrange, humilha, e a partir daí a vítima se submete a qualquer ação, até que ela, tentando se contrapor, ela é vítima novamente de um outro confronto. Claro que eu estou sendo aqui acadêmico em separar os três conceitos, mas, obviamente, eles vai haver uma inter-relação entre todos. Vamos fechar o último conceito. Opa, aqui. Violência sexual. Agora sim eu preciso da ajuda de vocês. Qual é o objetivo, qual é a mensagem do agressor na violência sexual que seja diferente da física e da psicológica? Obviamente falando. O que é? O que diferencia? Quem fala? Quem escreve? Tá todo mundo inibido mesmo sem câmera. Mas vamos lá. O que diferencia a violência sexual da psicológica é isso aí, Matheus. É por aí que eu quero. O Matheus falou posse. O objetivo da violência sexual e a mensagem diferente da física e da psicológica é que na violência sexual o objetivo do agressor é o prazer, é a gratificação pessoal. Na física e na psicológica, vocês vão ver que o comportamento do agressor envolve muitas vezes um sentimento duplo e às vezes até culpa, o que facilita a identificação, que é logo que eu vou passar para vocês a falar. Do ponto de vista clínico, vocês são internos no HPS, no Cristo Redentor, e como é que vocês vão ver um caso de violência física lá e como vocês vão usar a anamnese e o exame físico para fazer uma suspeita? Absolutamente de forma diferente da violência sexual. Por causa disso que o Matheus falou. No objetivo, o objetivo da violência sexual é a gratificação. É o prazer do próprio agressor. Portanto, o que vai ser diferente dos outros é que, se na física e na psicológica o fenômeno significa assim, eu dei minha mensagem, a vítima entendeu, eu não preciso fazer novamente esse tipo de agressão, se o objetivo é a gratificação do agressor, na sexual, o objetivo dele é exatamente ao contrário, é que não só ocorra novamente, como ocorra mais frequentemente. E esse é o caráter muito mais cruel e perverso da violência sexual. Por quê? Se envolve uma criança, vai tentar envolver a criança na aceitação, na submissão, para que isso possa ocorrer novamente. E como ela é muito aberta, outras vítimas tendem a ter um comportamento semelhante em termos de envolvimento. Então, na violência sexual, e aqui, da violência sexual, eu vou tirar a situação, um subtipo, que se der tempo a gente fala, que é sobre o estupro propriamente dito, de uma situação aguda, onde existe uma abdução da vítima e o agressor geralmente não conhece a vítima, que é a situação de vias públicas, muitas vezes, onde a vítima está caminhando, está parada numa parada de ônibus, seja onde ela estiver, o agressor ameaça, constrange e submete ela a uma violência sexual, ela ou ele. E isso é uma situação à parte. Nós vamos falar daquela mais frequente, onde, seja intrafamiliar ou extrafamiliar, há um certo contato e conhecimento entre a vítima e o agressor. Mas aqui o que eu quero pontuar é que a violência sexual traz esse objetivo diferente dos outros. Então, em termos de conceito, aqui nós temos os três conceitos para poder fazer essa diferenciação. O que eu quero falar que, do ponto de vista prático, se a gente juntar esses três conceitos? Diferente de todos os outros aspectos que a gente fala na medicina, onde a anamnese é fundamental para compor o raciocínio diagnóstico junto com o exame físico, quando o tema é violência, pessoal,
muitas vezes a anamnese é contra vocês e não a favor. Por quê? Porque o informante, o acompanhante, muitas vezes está envolvido direta ou indiretamente na situação de violência. Se ele está envolvido diretamente, ele não vai facilitar a informação para vocês. Se ele está envolvido diretamente, o que é indiretamente? Medo, coação, submissão. Uma mãe que depende financeiramente do companheiro que agride, que abusa. Uma mãe ou um familiar, uma avó, uma tia, que leva a criança a um atendimento buscando um auxílio e não tem condição de poder dizer o que está acontecendo. Então, um exemplo prático que eu dou para vocês é o seguinte: vocês são internos no HPS, por exemplo, de plantão. Como é que vocês devem pensar antes de enfrentar uma situação como essa? Vou fazer uma ilustração sobre isso. Vocês estão na sala dos internos lá, assistindo um filme no Netflix, esperando que não tenha encrenca durante a noite, e chega uma atendente de enfermagem e diz assim: doutor, chama lá o médico da sala e diz assim: nós estamos com uma criança no politraumatizado. A história é um pouco confusa. Quando vocês chegam, vocês podem encontrar um pai junto com uma criança de 3, 4 anos com o seguinte relato: eu estava com meu filho em casa, ele não para de gritar, me incomoda muito, eu quis fazer esse guri parar, ele não parava, eu peguei o braço dele e puxei com muita força. E agora entenda um detalhe, ó. Ele diz assim: eu puxei com muita força, eu não queria puxar com tanta força, mas eu acho que eu quebrei o pulso dele. Esse é um relato de violência física em que o agressor descreve a intenção, mesmo que, entre aspas, porque aqui a gente não faz julgamento de mérito, ele diga: eu usei um pouco mais de força do que eu queria. Ou seja, ele queria usar força, ele admite que usou, só que ele usou um pouco mais. Então, ele puxa o braço da criança, só que ele puxa demais e ele pode ter feito um entorse ou uma fratura de antebraço. E o que acontece muito seguido. Então, a anamnese aqui, ela é positiva para a situação de violência. Outra situação, chega um adulto com a criança no colo e diz assim: olha, ele está respirando difícil, ele está com uma dificuldade para respirar, não sei o que aconteceu. Ele não parava de fazer bagunça, eu queria trabalhar no meu escritório, ele não parava, e eu fui empurrar ele para o canto, fui dar um chute nele, nem queria dar força, mas depois que eu bati com o pé, ele não consegue respirar direito. O que vocês devem fazer? Antes de pensar como é que o pai chutou esse menino, ou por que ele fez isso, vocês obviamente têm que pensar: esse menino pode ter um pneumotórax traumático. E é isso que vocês vão fazer. Suspeita de pneumotórax traumático, examinar. Mas o que ele fez foi admitir o uso da força, e essa força com um resultado traumático intenso, que pode até levar a risco de óbito. Mas a intenção está clara. Na violência física, isso às vezes é evidente, às vezes não. Eu tive um caso muito ilustrativo, em que chega uma criança no HPS e os pais, mãe biológica, companheiro, um filho de uma segunda geração, onde os dois dizem o seguinte: nós estávamos tomando café e ela começou a se engasgar e teve dificuldade para respirar. A criança chega cianótica, uma criança de 2 anos e meio, chega cianótica em parada cardiorrespiratória, com uma suspeita de corpo estranho. Estava comendo uma torrada, se engasgou e não consegue respirar direito. O que aconteceu nesse caso? Vai direto para a sala de parada, no HPS, eles examinam, fazem laringoscopia direta, aspiram vias aéreas, entubam, ela continua em parada e vai a óbito. Quando vai a óbito, o médico de sala constata, além do óbito, 2 equimoses na região frontal e uma equimose na região lombar. O que ele faz, além de constatar o óbito? E o que vocês deveriam fazer em qualquer situação dessa? Vocês têm que fazer uma suspeita de violência e, obviamente, nenhum de vocês com CRM na mão poderia dar um atestado de óbito. Porque na suspeita de violência, o atestado de óbito tem que ser feito por um perito médico legista na ML. Esse caso, eu vou parar aqui e vou adiante, depois me cobrem que eu conto o desfecho dele.
Vamos terminar só a conceituação aqui. Essas 3 conceituações, como eu disse, com o objetivo da mensagem do agressor, é fundamental para a gente poder diferenciar. E aqui, o que um de vocês falou há pouco, basicamente, dos 3 tipos de violência, sempre vocês vão ter 2 juntos, quando não os 3, ok? Aquilo que eu falei inicialmente, eu volto aqui. A lista dos principais sinais de violência na infância e adolescência são exatamente as principais queixas que uma criança vai ao atendimento pediátrico. Portanto, reparem que aqui nós temos uma situação de alta sensibilidade e baixíssima especificidade. Tudo que vocês estão encontrando nessa lista vai ser a suspeita absolutamente normal da pediatria. Dificuldade de sono, dificuldade de alimentação, alteração de rendimento escolar, sociabilidade, medo, ansiedade, choro frequente, tudo. E, por outro lado, enquanto muitas dessas queixas vão ter um diagnóstico clínico, neurológico, de maturação do próprio desenvolvimento ou de normalidade, por trás deles nós teremos situações que envolvam violência. E vocês têm que estar atentos a isso. Daqui, dessa lista, a minha outra mensagem importante. Diante da suspeita de violência, vocês, mais do que uma anamnese, vocês têm que ter um exame físico completo. Não existe a possibilidade de supor ou de poder ter uma suspeita adequada de violência se vocês não tiverem um exame físico completo. Tem uma lesão no antebraço, uma lesão na região cervical, vocês têm que examinar toda a superfície corporal da criança, toda. Porque na medida em que vocês veem características de lesões, e vocês vão ver que isso pode diferenciar uma lesão clínica, um eczema, uma atopia, uma micose, de uma ação externa causando alteração da superfície corporal. Aqui é só para citar questões pontuais de cada violência, mas é muito importante aqui, voltando para o ponto da violência psicológica, é que a gente deve entender o contexto mais amplo, porque muitas vezes vocês só vão suspeitar da violência psicológica com a consequência já determinada. Assim como às vezes, isso eu inúmeras nesses 25 anos de vezes, nós fizemos o diagnóstico de violência sexual numa adolescente diante do quê? Da gestação de uma adolescente de 15 anos, de 14. É o fim, é o desfecho. Aliás, o desfecho pior de uma violência sexual não é a gestação, é o óbito. E a gente vê isso. Mas na violência psicológica, vocês vão ver aquela criança que teve reprovação escolar 3 anos, dificuldade de sociabilidade, ansiedade e depressão de forma extremamente intensa, e isso é o fim de todo um processo que, por incrível que pareça, passou na frente de muitos profissionais de saúde, muitos, e nenhum deles tomou uma atitude. Por que não tomou uma atitude? Porque não sabia? Porque não tinha capacidade de identificar? Não, porque é muito difícil. A violência geral, seja psicológica, física ou sexual, ela é absolutamente democrática. Eu estou falando aqui e vocês estão pensando assim, quando eu fizer estágio na Vila Cruzeiro, quando eu tiver estágio na Restinga, eu vou ter que pensar nisso. Se vocês estão pensando assim, vocês estão errados. Porque isso acontece no bairro Bela Vista, Moinhos de Vento, isso acontece na Finlândia, isso acontece na Dinamarca, na Noruega, na Suécia. É absolutamente democrático. Acontece em todos os níveis sociais, culturais. O que varia é a forma de manifestação. Não sejam preconceituosos de que essas questões que a gente está falando são privilégio de classes menos favorecidas. Ela é absolutamente internacional e amplo espectro. Então, a violência física, como é que a gente pode suspeitar? Aqui entra um pouquinho da ideia de investigação. Aqui tem um pouco da ideia do investigador policial, que é o nosso dia a dia como legista. Eu olho e penso como aquilo aconteceu. Vocês têm várias lesões aqui. E para não ficar lendo e poder
contribuir para vocês, vamos voltar para aquele exemplo lá que eu disse que vocês estão de plantão no HPS e estão lá vendo uma sériezinha no Netflix com a equipe médica. Vem a técnica de enfermagem e diz assim: doutor, nós temos uma criança com uma história de queimadura. Reparem bem, ó, ela vai relatar o caso, não vai dizer a idade nem a condição da criança, e vocês têm que pensar antes de ir para a sala examinar a criança. A mãe estava cozinhando e disse que ela entrou na cozinha e se queimou. Como é que a gente pensa sobre a possibilidade de uma violência, de uma situação de violência física que possa ser acidental ou intencional? Vocês não viram a criança, não sabe a idade e nem sabe como aconteceu. Eu só vou pegar esse relato dessa técnica de enfermagem lá na HPS. E agora vamos para o raciocínio. Bem, se a criança se queimou entrando na cozinha e a mãe estava cozinhando, eu tenho que pensar assim. Primeiro, a criança teve acesso a entrar na cozinha. Segundo, se ela estava cozinhando, ou seja, usando um líquido fervente no fogão, eu tenho que supor, ou essa criança tem desenvolvimento, idade e altura suficiente para chegar perto de um fogão e se deparar com um líquido fervente na sua frente, ou ela tem destreza suficiente para empurrar uma cadeira, um banco, se aproximar do fogão, se ajoelhar ou subir e ali ficar de frente para a chama ou para o líquido fervente. Estão acompanhando? Se isso está acontecendo, e se isso aconteceu, e pode ser absolutamente acidental, repare, eu só quero que vocês entendam o fenômeno. Vamos supor que isso esteja acontecendo. Como é que vocês imaginam que vai ser a queimadura dessa criança? Eu não estou dizendo que foi acidental ou intencional. A criança teve acesso à cozinha, chegou próxima do fogão que tem uma fonte de calor, chama, fonte direta, ou um líquido fervente indireto, causando queimadura. Quando tu entrar na sala, que a criança está esperando para ser examinada, que parte do corpo vocês vão encontrar maior a evidência da queimadura? Numa área anterior, face ou tórax. Ok. Por que a gente vai pensar rosto, face e tórax? Porque nós estamos supondo que essa criança fica diante disso. Então, se ela está diante do fogão e ela puxa, ou se ela está na borda e puxa, vai haver uma ação gravitacional de contato direto de área exposta. Eu vou ter uma queimadura na área frontal, cervical ou tórax superior. E o restante? O restante age de forma gravitacional. Existe uma forma de triângulo, a queimadura, onde a primeira área é uma base maior e as demais são menores porque correm através das linhas de pele. Isso seria o relato esperado de uma situação acidental. Ok. Bom, isso envolveu negligência, omissão, nós não vamos discutir isso. O nosso assunto é violência, é intencional. E se tu chega na sala e tu vê uma criança com uma queimadura abdominal, periumbilical, onde a área mais exposta é na região umbilical e as lesões satélites de uma queimadura acontecem em volta do umbigo. O que significa isso? Qual a hipótese mais provável da forma como esse líquido atingiu uma criança, se nós temos uma lesão abdominal em região umbilical? Como é que vocês imaginam que possa acontecer? Lesão central periumbilical, lesão satélite em volta como se fosse um círculo. É compatível com a história que vocês ouviram dessa criança chegar próximo do fogão e ter um líquido fervente na área superior? Não, não é. Vocês vão ter duas hipóteses para uma situação que eu descrevi. Ou a vítima, o agressor estava de frente para a vítima e projeta um líquido fervente no eixo antero-posterior e joga, ou a criança está deitada, decúbito dorsal, e o agressor derrama alguma coisa de cima para baixo, antero-posterior, e causa uma queimadura. Esse sentido mostra a evidência de uma situação não acidental. Vocês já devem ter ouvido falar sobre queimadura em bota e em luva. Quando vocês estão diante de uma queimadura acidental,
seja independente da idade da vítima. Inclusive, vítimas com déficit cognitivo, retardo mental. Existe uma tendência primitiva, automática, de fugador. Se vocês estão caminhando na rua e alguém de cigarro na mão toca em vocês, existe uma tendência de fugador, ou seja, o agressor, mesmo que seja não intencional, ele tira a mão rapidamente e a vítima, por menos que tenha se dado conta, automaticamente puxa o braço e foge da dor. A queimadura de cigarro acidental, se vocês já observaram alguma vez, ela não é uma queimadura simétrica, é uma queimadura tangencial. Por quê? Porque o primeiro contato é um contato rápido, que causa dor, e o segundo é de fuga. Então, existe uma área mais profunda de contato e existe uma que é o que a gente chama de cauda, onde o objeto sai, ou por ação do agressor, entre aspas, ou da vítima. E se alguém já viu ou ouviu falar sobre queimadura de cigarro intencional, é absolutamente diferente. A queimadura intencional, como ocorre? O agressor contém e entra com o cigarro a 90 graus e diz para a vítima, essa marca tu não vai esquecer. Ela entra e fixa. E com isso vocês vão ter uma lesão circular, no máximo ovoide, quando cicatrizada tem as bordas mais elevadas e o centro mais deprimido. Essa é a violência por uma queimadura intencional, diferente da acidental. Quando nós temos lesões em áreas simétricas, quando nós temos lesões em área coberta, quando nós temos em áreas não protegidas, a história, muitas vezes, vai trazer a vocês uma dúvida. Intoxicação, mesma questão, de que forma teve acesso, como pode ter ingerido. Isso tudo faz com que vocês possam confrontar, não é a palavra ideal, mas possam confirmar na anamnese. Portanto, assim como o exame físico é fundamental, a anamnese também pode trazer informação esclarecedora para vocês. De que forma? Tu pode falar para o informante, a senhora disse que ele vinha correndo e caiu. Mas, examinando seu filho, eu observo que ele tem lesões na parte posterior dos ombros, na região lombar. Essa forma que a senhora diz que ele vinha correndo e caiu, não está muito adequada às lesões. A senhora acha que possa ter outra forma de ter acontecido isso? Essa frase não tem o objetivo de confrontar ou constranger, mas de abrir uma hipótese que às vezes o informante, por muita ansiedade, quer falar e não consegue. Às vezes essa informante diz, bah, doutora, agora que a senhora falou isso eu posso dizer, acho que aconteceu de tal forma. E aí vocês fecham a hipótese diagnóstica da anamnese com o exame físico. Vamos um pouco mais adiante. Vamos passar da violência física e psicológica para sexual, que é uma situação bem mais complicada, bem mais complexa. Vou começar com as questões mais indiretas, tá? Assim como eu falei para vocês os sinais que a gente deve suspeitar de violência física, vocês, só para voltar um pouco para a parte da violência física, muitas vezes vocês identificam uma lesão e ficam em dúvida. Eu não sei se isso aqui é um eczema, é uma equimose, é uma micose, ou será que isso aqui foi um tapa? Ou será que isso aqui foi uma batida com algum objeto? Se vocês têm dúvida, primeira coisa, descrevam a lesão bem. Descrevam, desenhem, descrevam, meçam, localizem na região do corpo. Na face anterior do antebraço, 3 lesões retangulares, medido em média 4 por 2 centímetros. Isso traz uma informação de absoluto valor legal, de absoluto valor clínico, por uma situação posterior que possa acontecer. Porque não depende apenas o diagnóstico, certeza a gente muitas vezes não vai ter, mas a suspeita é fundamental. É isso que pode fazer a diferença entre uma lesão recente e uma lesão crônica, repetida, até com risco de óbito. Então, nós temos que nos responsabilizar pela suspeita. Eu não quero de forma alguma que vocês fiquem com a preocupação de achar que devem ter o diagnóstico de certeza,
porque isso é muito difícil para qualquer colega experiente. Então, aqui, voltamos para a situação de violência. Vamos voltar, não. Vamos chegar na situação de violência sexual. Nós já falamos a respeito disso. A importância de que o objetivo é a gratificação. Por isso, o caráter perverso e cruel da violência sexual, porque o agressor tende a não assumir, não admitir e envolver a vítima. Vamos aí diferenciar dois grupos de vítimas de violência sexual. Os pré-púberes, as crianças e os adolescentes. Porque vocês vão ver exemplos muito difíceis de acreditar nas duas situações. Na situação da pediátrica, pré-púbere, vocês vão ver que muitos adultos, e geralmente, como é clássico isso na literatura nacional e internacional, têm um conhecimento, uma relação familiar direta com a família, com a vítima. Muitas vezes o adulto é o cuidador, é o próximo que está e tem acesso fácil à criança. E o que ele faz muitas vezes? Ele faz uma aproximação e um envolvimento da criança em atividades de cunho sexual, não propriamente contato direto. Quando a gente fala em violência sexual na pediatria, eu sei que vocês devem ficar pensando em jogos sexuais e envolvimento de erotização da criança, que é muito frequente. Ou seja, o adulto envolve a criança de forma que ela possa ter alguma ação de gratificação sexual. Por exemplo, tocar no corpo do agressor ou o agressor poder tocar no corpo da vítima. Se essa situação ocorre, nós não temos lesão corporal, nós não temos evidência médico-legal de corpo de delito para violência sexual. Nós temos e um dano psíquico. Hoje, nós temos aqui no Rio Grande do Sul um centro de identificação de violência física e sexual que é referência no Brasil. Se chama CRAI, que atua no Hospital Presidente Vargas. Lá nós temos uma equipe multidisciplinar, perito legista, pediatra, psicólogo, assistente social e, um item importante, um policial da Delegacia da Criança e do Adolescente. E todas as situações podem passar por triagem lá e já ocasionar uma ocorrência policial, se for o caso. Mas o que eu quero voltar a esse ponto é assim: qualquer situação que envolva manipulação da vítima ou do agressor, a gente não vai ter uma situação de dano, de lesão corporal, mas sim de alteração comportamental. Vocês vão ter crianças que têm uma erotização fora da fase de desenvolvimento, interesse sexual diferente, comportamento sedutor diferente, ou sintomas clínicos, como aqueles que a gente tinha discutido anteriormente. Por outro lado, se nós passarmos o ponto de corte da criança e formos para a adolescência, nós vamos ter uma atividade sexual propriamente dita. Ou seja, um casal, segundo casamento, a mãe biológica sai com a criança pequena, filha do próprio casal, para levar para a escola, e o companheiro diz para a esposa: pode deixar que eu vou levar a fulana para a escola. E a fulana é a menina de 13 anos que está sendo levada para a escola. E durante o carro, o padrasto diz para ela o seguinte, e esse é o exemplo que é real, e eu não estou falando que é da Vila Cruzeiro. O endereço, no bairro Bela Vista, Moinhos de Vento. O que ele vai dizer? Fulana, tu já tem 13 anos, tu já é uma moça, sabe que a vida que vocês têm é muito boa desde que tua mãe se casou comigo, tu já foi na Disney 2 vezes, tu tá vendo como é bom tudo isso, né? Só que agora as coisas vão mudar um pouco. Eu sempre te agradei, tu vai ter que me agradar. Se tu não me agradar da forma que eu queira, no outro dia, tua mãe, teu irmãozinho pequeno e tu estão na rua. Não tem mais nada. Se tu falar qualquer coisa para alguém, eu boto vocês para fora de casa e tu não vai ter mais nada do que tu tem. Esse tipo de constrangimento, esse tipo de ameaça faz com que aquela menina seja vítima ativa de uma violência sexual e vocês só vão descobrir isso muito tempo depois. Nós vamos saber isso quando? Quando essa menina ficar grávida? Quando a irmãzinha dela crescer e a menina se der conta, se eu não fizer nada, a minha irmã vai ser vítima também? Isso acontece. E isso, como eu disse, não é privilégio de uma classe pouco favorecida. Então,
a gente tem que ter esse contexto aberto da violência sexual nos dois aspectos. Em termos de regulamentação, em termos de Código Penal, vocês já vivem uma situação de uma evolução diferente. Há anos atrás, a gente falava de estupro como uma entidade específica, onde a vítima só pode ser mulher e o agressor homem. Por quê? Porque o ato que justifica o delito estupro seria a conjunção carnal. E tudo que não fosse conjunção carnal seria um ato libidinoso diverso de conjunção carnal. O que isso significava na prática é que o delito ato libidinoso diverso conjunção carnal, ou seja, qualquer coisa que não seja cópula, pênis, vagina, seria um ato menor, com uma pena menor. Hoje, vocês vão ler e vão entender em medicina legal que nós falamos do estupro masculino e feminino, porque é uma visão aberta de qualquer ato que cause constrangimento, humilhação, com fins de gratificação sexual. E dessa forma, poder ver que, independente do grau de lesão corporal, nós vamos estar diante de uma violência sexual. Essa é uma forma muito mais aberta, muito mais ampla de poder qualificar a intenção de agressão sexual. E isso é muito importante. Claro que eu não estou entrando no mérito da questão, porque, como eu disse para vocês, assim como na violência física a gente pode fazer o diagnóstico numa mesa de necrópsia, obviamente vocês devem entender o que eu estou falando, que na violência sexual da mesma forma. E só para dizer como a situação é extremamente grave e perversa, eu já fiz muitas vezes diagnóstico de violência sexual em crianças de 2, 3, 4 anos numa mesa de necrópsia. Eu estou falando de violência sexual. Por isso que é um tema muito difícil de falar. E é isso que acontece. A gente encontra o diagnóstico pelo desfecho. Mas voltando à conceituação do estupro feminino e masculino, talvez vocês lembrem de uma situação que aconteceu ano passado, em que um voo comercial vinha de São Paulo a Porto Alegre, e quando o avião aterrissou em Porto Alegre, a Polícia Federal foi à aeronave e saiu um adulto algemado, acusado de estupro. Esse era o histórico da situação. Mas como é que isso aconteceu? E por que ele foi acusado de estupro em pleno voo? Porque nos 3 assentos do voo, na janela estava a mãe, no assento do meio uma menina pré-adolescente e na do corredor um homem adulto. Durante o voo, a mãe percebeu que o adulto teria posto a mão na coxa da menina e movimentado a mão. Ela fez sinal para o comissário de bordo, que observou, que falou para o piloto, para o comandante do voo, que reportou a base no aeroporto, e quando aterriza o voo, vá a polícia fazer uma situação de flagrante e ele saiu algemado para ser conduzido à delegacia. Reparem, esse é um exemplo só para vocês pensarem no contexto aberto da violência sexual atual. Eu não estou fazendo julgamento de mérito. Pode ter sido um engano isso? Sim. Pode ter sido uma violência intencional, uma sexual? Sim. Mas o que eu quero dizer é que agora, independente da ação, independente do possível dano, do grau de proximidade, vocês vão ver o diagnóstico podendo ser feito dessa forma aberta. O que eu quero passar? Esse aqui é o último. O que eu quero passar para você sobre isso? E agora eu vou dar um caso recente, porque é público. Esse caso eu tive a possibilidade de acompanhar no início da investigação. Você sabe que o Rio Grande do Sul foi pioneiro num processo que o Brasil todo repercutiu, que foi primeiro caso de denúncia e de condenação de violência sexual via internet, através de um estudante de medicina. Isso cria uma jurisprudência muito importante no campo de violência sexual. Um estudante de medicina aqui de Porto Alegre que fazia uso de pornografia e de contato com crianças numa rede de pedofilia,
ele foi acusado e condenado, que é isso que é o novo nessa situação, condenado, porque ele não teve contato físico, a vítima estava em outro local, acesso via internet, mas porque a vítima tinha envolvimento direto com o agressor e se submetia a situações de interesse por interesse sexual do agressor, sem contato físico, sem proximidade no mesmo local, só por visualização via internet, foi considerado violência sexual e foi considerado estupro. E com isso, condenado nessa condição. Isso é uma situação inédita e que vai abrir um campo muito maior do ponto de vista jurídico para que situações de violência sexual possam ter um destino adequado. Bem, só para ser pontual aqui na minha proposta, que são quase 9, essa seria o último slide e é aquele que dá para falar uma manhã inteira também, um dia inteiro. Tudo que eu falei para vocês, dá para tirar o sono, imaginando como é que as coisas são lá fora, porque são assim mesmo. Isso tudo é para que vocês tenham a suspeita de violência. Não precisam ter uma evidência, uma certeza. Mas no momento que vocês têm a suspeita, vocês têm que pensar em encaminhamento. Por isso, esse slide é só para mostrar para vocês o seguinte: aonde vocês estiverem trabalhando, num posto de saúde, num consultório privado, num hospital, vocês, quando começarem a atuar, perguntem: como é que eu faço para encaminhamento de situações de violência? Vocês têm que se informar disso antes e não depois. Por quê? Se vocês estão num hospital como o nosso, tem uma equipe, a Edila tem toda a experiência para falar sobre condução nesse tema. Se vocês estão num posto de saúde, talvez o acesso seja conselho tutelar. Se vocês estão numa região metropolitana, talvez encaminhamento para um CRAI, como eu falei para vocês. Existe acesso do Ministério Público, através da Promotoria da Infância e Juventude, que é o que nós temos no Rio Grande do Sul, uma das mais atuantes do Brasil inteiro, Juizado da Infância e Juventude, Polícia Civil, através da Delegacia da Criança e do Adolescente, e tudo isso envolvendo, obviamente, perícia técnica, que é o nosso trabalho como peritos. Isso envolve unidade básica de saúde, escolas e líderes comunitários, em todos esses aspectos. Mas a rede, ela é fundamental ser conhecida. Quando vocês atuam, tem que ter informação de rede. E só a partir daí a gente poder ir adiante. Bem, aqui fica só uma sugestão para vocês lerem. Isso aqui é a diretriz da SBP, para a gente poder trabalhar em níveis de atenção ao combate da violência, né? A questão, o nível primordial, primário, secundário e terciário. Existem, obviamente, detalhes importantes nesses aqui todos, e vocês podem, com isso, ler com calma, porque é uma situação bem apresentada nessas diretrizes. E aqui, a gente volta, então, para as nossas duas bibliografias, tá bem? A minha proposta era chegar próximo de 1 hora para falar. Vocês já perceberam que se deixar eu falo a manhã inteira, o dia inteiro, né? Mas, assim, essa foi a visão mais aberta que eu poderia fazer para vocês. Tem milhares de exemplos de casos clínicos para poder discutir e é difícil poder responder a tudo. Então, eu queria passar a palavra para a Edila, que, coitada, não dei muita chance dela falar. Se quiser complementar alguma coisa, Edila. E após ela, nós teremos mais uns 10, 15 minutos para poder fazer algum tipo de discussão em grupo. Tá bem, pessoal? Bom dia a todos. Embora invisível, eu estou aqui presente e foi realmente um prazer, Feijó, assistir a tua aula. Eu tinha te dito inicialmente que as nossas abordagens eram diferentes, mas pelo que eu vi, a linha de condução tua é exatamente a minha, não é? Talvez só que tu faça uso da oratória melhor do que eu. Então, não há necessidade, nesse momento, também fica mais pesada a apresentação de algumas fotos, que é o que eu uso bastante na minha apresentação. Mas nós abordamos de uma forma muito semelhante, e eu estava me lembrando, quando começaste a falar, que eu iniciei minhas aulas falando do Ambroise Tardieu, que é um médico legista francês,
que em 1860 ele já descrevia achados, no caso pós-mortem, de violência física e sexual. E tu consegue, digamos assim, em ti mesmo, juntar as duas coisas, não é? Porque o mais importante é a gente fazer o diagnóstico antes que chegue nesse desfecho trágico, que muitas vezes, ou em algumas vezes, é o óbito. Só complementando, eu acredito que nessa divisão de natureza da violência, uma das coisas que permeia por todas elas é o medo, tanto na violência física, quanto na psicológica e quanto na sexual. E pontuando uma diferença entre aquele estupro que acontece na rua, que envolve também a violência, que envolve o medo, ele, por ser na rua, muitas vezes, ser uma pessoa desconhecida, ele é pontual. Ao passo que aquela violência física, sexual ou psicológica que acontece, principalmente a sexual que acontece dentro de casa, o agressor, ele tem o intuito de continuidade. E uma das coisas que permeia aí especificamente é o segredo, até para que haja uma continuidade. E que inicialmente a abordagem dele não provoca dor, até para ele poder voltar muitas e muitas vezes. E nós vamos examinar uma criança que vem, como tu bem dissesse, para uma queixa pediátrica, para uma consulta pediátrica, com aquelas queixas que são pediátricas, não é? Dificuldade na escola, cefaleia, às vezes, que daí nos leva mais diretamente a pensar com um comportamento sexualizado, digamos assim, né, incompatível com a idade da criança, idade cronológica, uma criança de 6 anos, 7, 8 anos, que vem apresentando um comportamento muito erotizado. Na maioria das vezes a queixa não vem expressa, não é? Nós não devemos esperar que a mãe, ou o pai, ou enfim, o adulto que acompanha a criança venha dizendo, eu bato no meu filho. Eu ouvi isso uma vez, que a mãe diz assim, eu vou bater. Mas foi uma vez só. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que a tua abordagem está completa. E só para acrescentar alguma coisa que tu frisasse também, que nós temos que ter a suspeita. Se nós não tivermos a suspeita de qualquer tipo não, de qualquer natureza de violência, nós não vamos fazer diagnóstico. Nós temos que pensar que aquela queixa que não vem expressa traz por trás de si, dessa queixa, perdão, uma queixa, uma coisa que não está aparecendo. Dificilmente vai ser expressa. E isso a gente conta, então, com os recursos que nós sabemos, que é uma anamnese bem feita, um exame físico completo, não é? A roupa encobre muitas coisas. Perfeito. E porque para que a gente não tenha que fazer o diagnóstico retrospectivo, né? Quando a criança foi a óbito, ou quando a menina chegou para nós já gestando. Então, em algum momento, ou em muitos momentos, ela veio às consultas, e essa queixa foi trazida, não declaradamente. Eu acredito que seja isso, de contribuição. A fala foi muito boa, não foi cansativa. Te admiro. Quando você disse assim, a minha aula é de 1 hora e meia, eu pensei, meu Deus, eu não perdi o fio de nada, anotei muitas coisas aqui. E aprendi, o que é muito bom. Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Edila. Edila é muito educada, muito gentil para poder elogiar. Ela é excelente para poder apresentar um tema como esse. Na próxima vez, até eu vou assistir a dela, para aprender. Excelente a tua contribuição, Edila. Eu vou responder aqui, ainda temos uns minutinhos, tem 2 questões aqui que surgiram. Uma é muito interessante que a Carla fez a pergunta, que é assim, e tem a ver um pouco com o assunto segredo, que é o que a Edila falou. Se a gente tem forte suspeita de uma situação de violência física ou sexual, numa situação anterior, eu posso retirar o familiar ou posso falar sozinho com a vítima? Como é que eu faria isso? Isso é muito importante. Quando vocês passarem no ambulatório de adolescentes, vocês vão ver como nós, lá no ambulatório, marcamos muito a importância de que durante o momento da anamnese, o adolescente fique sozinho. O adolescente fica sozinho num momento da consulta, simplesmente pelo direito de sigilo e confidencialidade que ele possa ter, para ele poder relatar alguma coisa que ele queira. E isso é um direito adquirido do adolescente, independente de estar ou não acompanhado por um adulto. Mas, na medida em que vocês têm suspeita, realmente o ideal é vocês terem um momento com o paciente. Durante o exame físico, vocês podem criar um momento para isso,
o ideal é que ele possa falar com você separadamente. Isso não é fácil de fazer. Mesmo quem tem experiência, criar esse momento de separação. Porque se o informante tem um envolvimento direto ou indireto, ele vai evitar que isso aconteça. Os subterfúgios, que a gente evita de usar esse termo, porque não é para constranger, mas às vezes tu tem uma forma de sair da sala com o paciente para pesar, para medir, tu tem um exame que tu possa fazer uma solicitação, tu às vezes tem até, numa entrada de emergência, uma possibilidade de pedir algum exame. Qualquer desses momentos é o momento de tu ter uma abordagem individual com o paciente, uma forma dele poder falar. Ou dividir, se tu tem uma equipe, em que alguém converse com o familiar e alguém converse com o paciente, para fazer uma abordagem diferente e ter um momento de separação. É muito difícil, numa situação dinâmica como essa, a gente ter uma metodologia padrão para isso. Cada caso é um caso. Mas o que eu te diria aqui, na tua pergunta, é que tu tem que proteger o paciente. Se tu tem uma suspeita, ou uma forte suspeita, tu deve criar um momento em que tu possa acolher o paciente, em que esse segredo, como a Edila falou, possa ser desfeito ou possa ser aberto de alguma forma, nem que seja separando o núcleo que está ali diante de ti. Um procedimento do exame físico, um exame laboratorial, uma condução para alguma outra sala para exame, e com isso tu poder ter esse tipo de situação. Mas isso geralmente funciona quando tu tem uma equipe multidisciplinar. A gente sozinho tem muita dificuldade disso. Outro caso que eu queria terminar é um caso 100% real, que perguntaram qual foi o desfecho daquela criança que chegou lá na emergência que eu falei, e eu vou falar porque eu acho que ele é um exemplo que ilustra o que eu falei para vocês. Isso envolve todas as classes sociais. Aquela criança de 2 anos e meio chegou com suspeita de uma obstrução de via aérea superior por um corpo estranho. Se o relato do caso era que a criança estava comendo uma torrada e se engasgou, então o que aconteceu foi que esse caso eu atendi num plantão no ML. Essa criança foi a óbito e estava na mesa de necrópsia quando eu recebi esse caso. O que tem nessa situação de importante? O médico do HPS viu uma equimose na região frontal e uma na lombar. Ele percebeu que as equimoses tinham coloração diferente. Uma era roxeada, tipo 24, 48 horas, a outra com uma cor mais amarrom, acinzentada, e já tinha mais de 72 horas de evolução. Isso não é para causar uma paranoia em vocês, porque a Edila aqui tem mais experiência que eu para falar sobre isso. Se vocês pegarem uma criança de 2, de 5 anos, sem uma escoriação, sem uma equimose, vocês devem ficar mais preocupados do que ela tendo 3 ou 4. Por quê? Porque as crianças se machucam, caem, todo o tempo. A criança que tem 5 anos não tem um arranhãozinho, talvez ela não tenha nem interação social para poder brincar. E às vezes é mais preocupante do que inteira. Mas nesse caso, as equimoses, elas tinham um formato mais ou menos definido e repetido. O colega fez o encaminhamento óbito, suspeita de corpo estranho de via aérea superior, encaminhamento ao ML. E tinha uma pergunta, suspeita de maus tratos, que é o termo que ainda existe nos encaminhamentos de HPS, que os redentor, ele botou sim. Quando nós procedemos ao exame de necrópsia, a gente iniciou o exame de cavidade torácica e a primeira coisa a fazer foi a inspeção direta de vias aéreas. O que nós tínhamos ali? Nós tínhamos o trato respiratório superior, laringe, com lesões traumáticas absolutamente compatíveis com o procedimento médico, ou seja, intubação, mucosas com lacerações e sangramento pela intubação, ausência completa de corpo estranho, bronquiofonte, nenhuma situação que levava a crer em alguma obstrução. O que nós tínhamos era, e é isso que foi surpreso, porque os pais foram junto levar para o ML, nós tínhamos um edema muito importante de couro cabeludo, nós tínhamos uma hemorragia subaracnoide maciça em área temporal, bilateral, nós tínhamos hemoperitônio, consequente à laceração de fígado e polo renal. O que significa isso tudo? Essa criança foi à morte por politraumatismo. Ela foi à morte por espancamento. Ela fez hemorragia abdominal interna e hemorragia cerebral, causa de óbito, sem nenhum sinal acidental. Essas lesões, elas foram lesões evidentes de violência. A gente
durante o ato de necrópsia, chamou a delegacia, o plantão que era junto na área judiciária, foi feito medidas protetivas, porque havia uma outra criança em casa. Eles tiveram, sim, decretado uma prisão preventiva. E o que houve, só para vocês entenderem o desfecho final, foi que essa medida preventiva foi interrompida, o processo seguiu. Um ano depois, eu fui chamado para tribunal de júri para esse caso. O pai foi encontrado no Brasil, não aqui em Porto Alegre. A mãe foi encontrada em outro país. Ela veio encaminhada para o Brasil por ordem judicial. Ela estava na Europa. Para vocês verem que nós não estamos falando do caso da Vila Conceição, Maria Degolada ou Cruzeiro do Sul. Nós estamos falando de gente muito diferenciada. O caso foi ao tribunal de júri para a promotoria dividindo em 2 réus para poder dividir o caso. Mãe biológica e companheiro. Eu tive a oportunidade, porque eu sempre tive esse hábito, em casos de violência, eu fotografo as lesões, porque eu acho que é uma forma muito importante de mostrar o impacto. E o sucesso da minha parte, porque o sucesso principal foi o promotor, que fez um trabalho excepcional, porque ambos foram condenados a homicídio triplamente qualificado, por sinais de crueldade. A forma como eu consegui sensibilizar os jurados a respeito disso, uma vez eu falei para o Danilo, eu fotografei as lesões, fígado, rim, córtex cerebral, são lesões que impactam qualquer pessoa. E eu fiz um paralelo se essa criança estivesse no automóvel, no banco da frente, sem cinto de segurança, e o condutor estivesse dirigindo a mais de 60 km por hora e freasse bruscamente, e a criança sem cinto, sendo projetada pelo para-brisa e parando tantos metros à frente. As lesões todas, eu fiz um paralelo para mostrar que esse impacto era absolutamente compatível com o que essa criança levou, com pontapés, socos e sendo jogada numa parede, indo a óbito. Isso foi suficiente com o trabalho do promotor para fazer a condenação da forma como foi e preservar o outro filho da família. Claro que é uma história triste, mas só para dizer que tudo correu, embora tenha sido através do óbito, o diagnóstico, mas de preservar e proteger uma outra criança que podia ser ou tenderia a ser vítima novamente. Bueno, pessoal, quem tem mais uma ou duas perguntas para encerrar? Fala, pode fazer. Tudo bom, professor? Tudo bem. Pode ser uma pergunta até meio assim, meio estúpida, mas eu tenho curiosidade. Com relação ao exame clínico, exame físico que o senhor falou agora há pouco, a gente faz a busca por assim, sinais de violência sexual no ambulatório ou isso é uma questão mais restrita ao perito? A gente faz um encaminhamento? Como é que funciona quando tem uma suspeita disso? Perfeito. Assim, isso é muito importante. Não é atributo do perito o exame físico, seja em que sentido for, para a violência sexual. Isso é atribuição do profissional de saúde em qualquer momento. A diferença entre um e outro é assim, a descrição de um colega, de qualquer profissional de saúde, lesões de superfície corporal, mucosas, seja qual for, envolvendo violência física e sexual, é que isso vai para um prontuário médico, isso é um registro médico. E é o que a gente chama de dados para perícia indireta. O que o perito faz é corroborar esses dados. Quando ele faz a descrição, é uma perícia direta. Ele tem fé pública, e isso vai para os autos para um processo judicial. Mas, assim, esse aval que o perito tem, ele não desqualifica, aliás, de forma alguma compete com o exame indireto que um profissional de saúde possa fazer. Às vezes, a gente depende do prontuário médico, do caso que você estiver atendendo uma vítima, uma suspeita que tu possa fazer e nós fazer o diagnóstico de comprovação. Então, tem todo o valor, pode ser feito em qualquer consulta. Isso não é um exame à parte, isso é a descrição pormenorizada de um exame físico de uma consulta pediátrica. E ele tem um valor, ele é levado muitas vezes a um auto, a um processo, usando exatamente os dados, os termos que vocês têm. Tu pode não ter um contexto médico legal para descrever, mas tu descreve do ponto de vista médico e tem absolutamente o mesmo valor. Medida, localização, intensidade, aquela relação
que a gente sempre faz de desproporção entre o número de lesões e a superfície corporal e a idade da criança. Então, pode ser feito normalmente, faz parte do exame físico e não deve ser considerado uma questão à parte ou um contexto de um outro profissional. Tá bem? Ótimo, muito obrigado, professor. Fechou? Fala, Edila. Eu só queria fazer uma contribuição. Ótimo. Em relação ao exame físico, eu sempre digo que o exame físico é aquele que a gente faz, como tu bem dissesse, normalmente, e deve ser feito, céfalo-caudal. Mesmo que a queixa, ou que se suspeite que existe uma queixa dirigida para a genitália, né, normalmente deve-se fazer um exame pediátrico normal, chegando-se aos genitais e à área genitonal. E sempre nesse momento pedindo permissão para a criança para examinar essa região. Vai ter um familiar, que a gente espera que não seja o agressor, e que a criança tem que entender que esse é um exame que é médico, teve a aquiescência do familiar, e ela não pode entender esse exame de genitais como mais uma situação de abuso, alguma coisa que ela não queira que seja feita. Então, em alguns momentos, isso é possível quando se vai dar continuidade no atendimento. É uma criança que tu vai ver algumas vezes, mais do que aquela. Muitas vezes é uma consulta única, né? Mas isso não desfaz essa impressão que a criança possa ter, que ela não pode vivenciar esse momento de avaliação de genitais como uma forma de abuso, de violência contra ela, uma coisa que ela não queira. Então, sempre peçam licença e iniciem o exame céfalo-caudal, como se fosse um exame pediátrico normal. Perfeito. Pessoal, nós vamos encerrar aqui nossa atividade. Eu queria agradecer a todos vocês, a Edila pela participação excelente, e pedir para vocês o seguinte: como é a primeira experiência que a gente está fazendo nesse sistema EAD, se vocês pudessem dar um feedback para mim por e-mail. Como vocês são um grupo grande, se vocês pudessem, de repente, um representante reunir num e-mail 2, 3 frases e que vocês se identificassem, o nome de vocês, do tipo, eu sou o André, eu sou o Matheus, eu sou a Carla, e achei isso ou aquilo, não é para elogios, mas às vezes para contribuição do tipo, gostaria que fosse de tal forma, porque a gente tem discutido entre os professores aprimorar esse tipo de situação. Então, seria uma gentileza se vocês pudessem me fazer isso, uma listagem, 1 ou 2 frases de cada um de vocês, da turma, um e-mail da turma Z3, um da Z4, um da Z5, um da Z6, mandar para mim, uma frasezinha de cada um ajuda para fazer esse feedback para a gente discutir em reunião de professores, tá? As 2 bibliografias que eu trouxe, eu mandei por e-mail e, eventualmente, alguma coisa mais específica eu posso separar e mandar para vocês, tá bem? Mas eu vou aguardar esse e-mail que para nós é muito importante para as próximas aulas. E agradecer a paciência de vocês aí, por essa 1h30 que a gente correu, e a gente se encontra no hospital em breve, assim que terminar essa nossa história. Um bom dia para todos e muito obrigado. Bom dia e até mais.